Bom, gente, tudo bem? Vamos começar hoje a primeira aula do curso de Física Geral 3 para a graduação de Engenharia Civil. Começar lembrando que o livro-texto que a gente usa é o Halliday, é a 10ª edição, já tem edição mais nova, mas a gente vai se basear por enquanto na 10ª edição, tá bom? E a ementa do curso que eu tirei basicamente do índice do Halliday, do sumário, começa lá em lei de Coulomb, passa por campos elétricos, aí vai até a parte indução, indutância, tá bom? Não é o Halliday 3 inteiro, mas é boa parte, eu diria que pouco mais de 80% dele. Então, a primeira aula de hoje tem esse nome, carga elétrica, esse tema, carga elétrica. Tá? A gente vai abordar uma aula curta e a gente vai abordar isso aqui que é importantíssimo para a gente entender tudo que vem lá na frente em relação ao curso de eletromagnetismo, tá? Então, falar um pouco do átomo e seus componentes, para a gente entender o conceito de carga elétrica. O átomo, hoje em dia, ele segue um modelo bem avançado, né? Um modelo que se baseia na mecânica quântica, na física quântica, e usa a questão de orbitais, de subníveis, a própria definição das funções de onda do elétron. Enfim, a gente não precisa usar esse modelo complexo para entender o conceito de carga elétrica. A gente pode entender ele com um modelo mais simplificado, que é aquele modelo conhecido como modelo planetário, né? Que é esse modelo aqui. E ele foi proposto a primeira vez pelo Bohr, pelo Rutherford, desculpa, depois o Bohr aperfeiçoou, depois veio o Sommerfeld, depois o Chadwick quando descobriu o nêutron, né? Enfim, esse é o que a gente chama hoje de modelo planetário. E no modelo planetário, a gente vê que a gente tem aqui o núcleo, onde residem dois tipos de partícula, são os prótons e nêutrons, né? E o elétron, que fica em volta desse núcleo. Existe uma distância enorme entre os elétrons e o núcleo, né? Isso foi descoberto pelo Rutherford. E esse núcleo tem uma massa assim gigantesca, praticamente toda a massa do átomo é concentrada nesse núcleo. E isso aqui é uma representação do átomo de hélio, né? O hélio ele tem 2 nêutrons e 2 prótons, e se ele tiver eletricamente estável, neutro, ele tem 2 elétrons também. Nem todo átomo tem nêutron no núcleo, né? Visto o hidrogênio, aquele mais abundante, que é o hidrogênio 1 da tabela periódica, ele só tem um próton no núcleo e um elétron em volta dele. Então, o nêutron não é obrigatório existir no núcleo do átomo, tá? É claro que, fora o hidrogênio 1, todos os outros átomos vão ter nêutrons nos seus núcleos. Então, as partículas que moram no núcleo são chamadas de núcleons, né? E o elétron vive em volta do átomo, a chamada eletrosfera. A gente atribuiu um sinal elétrico para eles, para dar a característica de oposição entre eles. O próton a gente atribuiu, digo a gente, a ciência, os cientistas, né? Como positivo e o elétron como negativo. Então, o que dá carga ao átomo são os prótons e elétrons. O nêutron não tem carga, tá? Ele tem uma massa grande, praticamente a mesma do próton, mas ele não tem carga elétrica. A carga elétrica dele é zero, tá? E aí, a definição do que é um átomo neutro. Você imagina esse átomo de hélio aqui, ele está neutro. Por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? O átomo, ele pode ser eletricamente carregado. É só você mexer nessa quantidade aqui. Nós vamos chamar ele de íon. Em baixas energias, né, as energias que são envolvidas em fenômenos elétricos, os envolvidos nos desequilíbrios de carga elétrica são sempre os elétrons. O próton nunca é envolvido quando existe uma intenção de se carregar eletricamente um átomo. Por quê? Primeiro porque ele está no núcleo atômico, onde você precisa de uma energia muito grande para acessar ele. E segundo, que se você muda a quantidade de prótons de um átomo, e vamos relembrar aí os cursos de química básica, você também muda o elemento químico, né?
A quantidade de prótons no núcleo de um átomo é como se fosse o número de identidade dele, é o que dá a identidade dele. Vou dar um exemplo. O hidrogênio tem um próton. Se você bota mais um, vira 2 prótons, vira o hélio. Se bota mais um, vira o lítio, que é o 3, e aí vai. Então, você, além de mudar a carga, você estaria transmutando o elemento químico, não é essa a intenção. Então, nos fenômenos elétricos, os elétrons são sempre os envolvidos nos sólidos, né? Estou falando de materiais sólidos. Os elétrons são sempre os envolvidos nas descargas elétricas, tá? E aí, um átomo carregado, ele é chamado de íon. Você tem o íon ânion, que é quando ele tem mais elétron do que próton, e aí, portanto, ele tem uma carga negativa. Lembra que o elétron ele é negativo. Então, se eu tenho mais elétron do que próton, eu tenho uma carga negativa. Exemplo de um ânion, o Cl-, né, que é encontrado quando você tem, por exemplo, a solução salina de NaCl em água, o íon se quebra em Cl-, que é o cloro com um elétron a mais do que ele teria se ele fosse neutro. E você tem o íon cátion. O íon cátion é o positivo. Ele tem mais próton do que elétron, né? Ou tem menos elétron do que próton. Um exemplo é o sódio mais, o Na+, que também acontece numa solução de cloreto de sódio. Quando você dilui sal na água, por exemplo, o NaCl se quebra em Na+, Cl-. O que significa esse mais aqui? É um átomo de sódio faltando um elétron para ficar estável lá, por aquela regrazinha do octeto que a química básica ensina, né? Então, lembrar que a matéria é formada de átomos, obviamente, né? Seja da matéria pequenininha, de um vírus aí, até uma estrela, um planeta, são formadas de átomos. Então, da mesma forma que um átomo sozinho pode ter um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons, a matéria, que é composta de mols e mols de átomos, também pode ter um desequilíbrio entre a quantidade de elétrons e prótons. E aí, o que seria um corpo neutro? Seria um corpo que tem um equilíbrio entre a quantidade de cargas positivas e negativas. E um eletricamente carregado é aquele que possui um desequilíbrio entre a quantidade de cargas positivas e negativas. Existem maneiras de você fazer isso, tá? Chamados processos de eletrização. A gente não vai tratar nessa aula, vai tratar na próxima, mas saibam que existe uma maneira de eu pegar um corpo neutro e transformar ele num corpo eletricamente carregado. E aí, para a gente continuar entendendo, falar um pouco do que são condutores isolantes, tá? Os materiais condutores são aqueles que permitem que cargas elétricas se movimentem no seu interior. Se a gente está falando de material sólido, os portadores de carga são os elétrons. Então, sólidos condutores são sólidos que têm elétrons que podem ter uma certa mobilidade, chamados elétrons livres, né? E os metais normalmente são muito bons condutores. Mas você também pode ter condutores não sólidos, pode ter condutores líquidos e gasosos, por exemplo. Soluções salinas, como eu falei, a água que a gente bebe é uma solução que é condutora, porque você tem o H2O, a molécula de água lá, e você tem também os sais diluídos, que permitem a condução da corrente elétrica. E você tem uma coisa curiosa, por exemplo, o carbono. O carbono ele pode ser condutor, isolante, semicondutor. Na forma de grafite, ele é considerado condutor, tá? Ele tem elétrons livres lá que podem permitir essa mobilidade desses elétrons. Os materiais isolantes, em contrapartida, eles não têm esses elétrons que podem se mover. Bom, existem várias abordagens que você pode usar para explicar a condutibilidade dos materiais, falar da teoria das bandas, mas isso não é o caso, eu não vou falar disso aqui agora, tá? E aí, materiais isolantes, exemplos típicos, uma madeira seca, obviamente, se ela tiver água natural, ela vai ser condutora, porque a água natural ela tem sal diluído, né? A água pura, por incrível que pareça, a água pura sem sal, só H2O, né? Ela é isolante. O carbono na forma de diamante, por exemplo, é isolante. E a maioria dos plásticos, dos polímeros, né? Aí existe uma classificação para dizer se um material é bom condutor, se ele é isolante ou se ele é semicondutor, que é baseado na condutividade dele ou na resistividade. Eu vou falar disso depois, propriamente dito, mas a condutibilidade tem a ver com quão bem ele conduz, e a resistividade é o inverso.
quanto ele se opõe à condução de corrente elétrica, tá? Então, para materiais bons condutores, a condutividade ela gira em torno de 10 a sétima ohmmetro recíproco, né? Um inverso de ohmmetro. Os isolantes, eles residem entre 10 a menos 10 e 10 a menos 20 ohmmetros. Você pode ver nessa tabela aqui, ó. Isolantes, tem vários exemplos, quartzo, madeira, borracha, aí vai. E os semicondutores, eles residem nesse intervalo aqui, nesse range, que é de 10 a 10 a quarta a 10 a menos 6, que está isso aqui, ó, silício, germânio, são os que são usados muito na eletrônica, né? E aqui os condutores, como eu falei, normalmente a condutividade de 10 a quarta a 10 a oitava ohmmetro recíproco, tá? Então, o que é a carga elétrica de um corpo? Bom, se a gente parar para pensar, a carga elétrica ela existe porque um corpo ele tem prótons e elétrons. Se ele tiver uma quantidade igual dos dois, a carga elétrica dele é nula. Mas como saber qual é a menor carga possível que um corpo pode ter? Bom, essa menor carga possível, concordem comigo, ela tem a ver com a carga ou de um elétron ou de um próton, porque o mínimo que eu posso fazer para desequilibrar a minha quantidade de elétrons e prótons, se eu tiver igual, por exemplo, vou usar um número hipotético, eu tenho 100 elétrons e 100 prótons, então eu sou neutro. Mas se eu tiver 101 elétrons, eu tenho um elétron a mais do que próton, então eu tenho uma carga equivalente à carga de um elétron. Essa carga é uma constante física importantíssima, está aqui, ó, é a chamada carga elétrica elementar, ela vale 1,602, 1,6, 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga elétrica do Sistema Internacional, e ela é uma constante física importantíssima, tá? Quem determinou isso, a primeira vez com um grau de precisão razoável, foi o Millikan, o famoso experimento de Millikan, que foi feito em 1909. Ele borrifava óleo numa câmara fechada, essas gotículas carregavam carga elétrica, porque elas sofriam atrito com esse tubo aqui do borrifador. A gente vai falar desse processo de atrito na próxima aula. E aí uma gotícula caía aqui por essa janela e ele selecionava a tensão aqui entre ligar e desligar. E aí, baseando em ligar ou desligar o campo elétrico, ele conseguia retardar a queda dessa gotinha aqui pelo peso dela, por causa da gravidade. Ele acompanhava isso por esse microscópio. E aí, medindo esse tempo de queda, distância, enfim, ele conseguiu determinar a relação carga-massa do elétron com um grau de precisão muito bom. Hoje em dia o valor aceito é esse, tá? Não foi o valor que o Millikan achou, mas ele achou uma coisa não tão longe disso daí. Então, se a carga de um elétron e de um próton vale isso daqui, a carga de qualquer corpo, concordem comigo, vai ser sempre um múltiplo inteiro desse valor elementar. E essa carga a gente chama de Q. Tá? Então, a famosa equação Q igual a NE. Q é a carga do corpo e N é o número de elétrons que esse corpo tem, ou em excesso ou em falta. Lembrando que, se eu estou falando de troca de elétron, né? Então é bom a gente tomar cuidado com esse número. E muitos livros colocam mais ou menos. Eu não gosto disso não. Eu prefiro que a gente use o raciocínio. Se eu estava neutro e eu ganhei elétron, eu estou ganhando carga negativa. Lembrem disso. Então eu estou com excesso de carga negativa. Eu era neutro, ganhei elétron, fiquei negativo. Então minha carga final vai ser negativa. Tá? Se eu era neutro e perdi elétron, perdi carga negativa, eu estou com excesso de carga positiva. Tá? Então, minha carga final vai ser positiva. Isso vai ser dado no sinal final aqui desse Q, tá? E aí, lembrar que a carga do elétron vale menos E, ou seja, menos a carga elementar, a carga elétrica elementar, e a carga do próton vale mais E, mais a carga elétrica elementar, tá? E aí, deixa eu tirar essa janelinha daqui, e aí, ó, lembrar que a carga da matéria, ela é quantizada, isso é uma máxima em física, né? O que significa isso? Que você não pode ter carga elétrica de qualquer valor. Por quê? Porque você não pode perder metade de um elétron numa troca de carga elétrica. Vamos supor que alguém vai carregar um corpo eletricamente, e aí eu digo, ó, você só vai ganhar meio elétron, o outro meio fica. Não, a ciência não consegue quebrar o elétron na metade. Então, o que acontece é você sempre ganha ou perde
números inteiros de elétron, né? Um elétron, 2 elétrons, 1 bilhão, 1 mol de elétron. Por isso, essa carga só pode ser um número inteiro desse valor fundamental. O nome disso é quantização. O nome quantizado, né, ele não é tão estranho em física, não. O nome mecânica quântica vem daí, né? O fato da energia emitida por um corpo negro ideal só ser múltiplo inteiro de um valor fundamental também. Na verdade, existem várias coisas que a gente pode usar como exemplo de quantizado. A quantidade de cadeiras que existem em uma sala de aula, por exemplo. Eu tenho 10 cadeiras, 20, eu não posso ter 10 e meia, né? A quantidade de estudantes, eu não posso ter meio. Aí o cara diz, fulaninho é baixinho, ele vale por meio, né? Isso é só brincadeira para fazer bullying. Mas, na verdade, ele vale por uma pessoa também, tá? Então, isso significa ser quantizado. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente treinar, de um exercício aqui bem simples, para a gente treinar essa ideia aí, como é que a gente podia fazer. Então, ó, aqui, ó, um corpo neutro passa por um processo de eletrização e adquire carga elétrica de 3,2 nanocoulomb. Lembrar do prefixo aqui, nano, né? Vale 10 a menos 9. Qual a quantidade de elétrons em desequilíbrio nesse corpo? Essa quantidade em excesso ou em falta? Então, a gente vai aqui. Bom, gente, então, para resolver o exercício lá, tá? Vamos voltar para lá. E aí vamos só reler aqui. Lembrar que a carga que ele adquire aqui, ó, é 3,2 menos, desculpa, o menos ficou aqui atrás, ó, menos 3,2 nanocoulombs, ou seja, esse cara está com a carga negativa. O que significa carga negativa? Vamos lá pensar. Ele está com excesso de cargas negativas, né? Ele era neutro, ganhou carga negativa, ficou com excesso de carga negativa, ou seja, excesso de elétron, tá? Então, vamos vir aqui para o quadro e vamos resolver esse exercício, tá? Primeiro vamos anotar os dados aqui. Então a carga do cara aí, do corpo, vale menos 3,2 vezes 10 a menos 9, que é o nanocoulomb, né? Lembra que um nano, prefixo nano, ele vale 10 a menos 9, qualquer coisa, né? E aí, a carga elétrica elementar, a gente também já sabe quanto vale, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele quer saber o N. Lembra que esse N, tá, gente? É a quantidade de elétrons que ele tem em desequilíbrio, ou em excesso ou em falta. Se eu tenho 100 elétrons e 100 prótons, como o exemplo que eu dei anteriormente, esse N vale quanto? Zero, porque a minha quantidade de elétrons e prótons é a mesma, e esse N representa a quantidade só em desequilíbrio, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Q igual a N vezes E, tá? O Q, 3,2 vezes 10 a menos 9. O N é o que eu quero, e o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vejam que eu não coloquei sinal aqui, menos, né? Por quê? Porque na hora de fazer a conta, eu não estou preocupado com esse sinal aqui, tá? Eu estou preocupado só em resolver essa matemática aqui. O sinal eu já sei que é negativo, eu já sei que ele tem carga em excesso, tá bom? Então, a gente vai aqui agora, e eu quero descobrir N. Ué, se 1,6 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, N vai dar 3,2 sobre 1,6, né? N vai dar 3,2 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 3,2 por 1,6 dá 2. E menos 9, 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 19, menos com menos, né? Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, então vai dar menos 9 mais 19. Menos 9 mais 19 dá quanto? 10 elevado a décima, tá? Então, minha resposta é N igual a 2 vezes 10 elevado a décima. Aí já vou responder a segunda pergunta ali. Ele é em excesso ou em falta? Como é que eu sei disso? Carga negativa, a gente já discutiu isso, então é em excesso. Então, esse cara tem 2 vezes 10 a décima elétrons, o símbolo é menos, né, do elétron, em excesso. Ok, gente? Então,
fazer mais exercício aí, relacionando isso, depois eu passo a lista aí do Harley e uma quantidade de exercício legal sobre esse assunto, tá bom? Valeu, foi um prazer e até a próxima aula.